Bem, meus amigos, vamos continuar o curso de Fundamentos de Automação e nessa aula vamos estudar microcontroladores e principalmente o Arduino. Bom, o microcontrolador nada mais é que um pequeno computador, tá? Ele fica, toda a parte do computador, todos os periféricos, ele fica localizado num único chip, tá certo? Então você vai ter memória RAM, a memória de armazenamento, você vai ter a unidade de processamento, você vai ter o oscilador, você vai ter as I/Os, tá? As entradas e saídas, tudo no único chip. Ele popularmente é conhecido como SOC. Aqui embaixo você vê aqui alguns dos microcontroladores utilizados, tá? Em equipamentos simples como máquinas de lavar, injeção eletrônica de carro, entre outros, né? Então, os equipamentos mais básicos, tá certo? O próprio processador do celular, que o pessoal chama também, ele é considerado um SOC também. SOC significa System on Chip. Então, tem todo o sistema dele num único chip. Então, naquele chip ali do celular tem Bluetooth, tem Wi-Fi, tem o processador, tem coprocessador, tem memória RAM, enfim. Ele é um SOC também. O consumo dele é muito baixo, tá? Então, na ordem de miliwatts ou microwatts. Ele possui uma habilidade interessante feita por hardware, que é de entrar no modo de espera, Sleep or Wait. Ele fica aguardando ali uma interrupção ou um evento externo para ele voltar a funcionar. Então isso daí economiza muita energia. Então aqui são alguns exemplos dele sendo utilizado, né? Eletrodomésticos em geral, celulares, impressores, mouses, uma infinidade de equipamentos nos veículos elétricos, nos veículos normais também, né? Também qualquer carro tem uma infinidade de microcontroladores, tá? A arquitetura dele, ela é um pouco complexa assim para a gente estudar assim profundamente, tá? Mas aí o básico, dá para a gente saber o básico dela aqui. A gente tem a CPU. Então a CPU pode ter 35 instruções, ela pode ser uma CPU de 70 instruções também, tá? Tem a memória RAM, tem as I/Os, ó. Então tem várias portas aqui, tem os conversores AD, tá? Então nós teremos portas aí que pode ser entrada digital, pode ser entrada analógica. Tem um oscilador, tá? Tem um botãozinho de reset, tá? Tem um pino de reset, na verdade, né? Então eles têm uma maneira de resetar. Tem uma bateriazinha de BIOS, alguns tem a saída tem uma pinagem para você colocar uma bateria externa, tá? Uns já vem com essa bateriazinha. E aí aqui do lado, se você quiser dar uma aprofundada, tem aqui dizendo que uma arquiteturazinha dizendo que é cada coisa, né? Mas o básico dele é que é tudo num único chip, tá? Quanto à programação, aqui que a gente tem um problema com os microcontroladores. Na programação, todo microcontrolador a gente precisa de um equipamento específico para programar aquele microcontrolador e uma linguagem específica. Tá certo que uma certa família de microcontrolador, eles vão usar o mesmo programa, só pode mudar aqui a interface de hardware, tá? Então essa pinagem, então cada microcontrolador tem uma pinagem, então cada um vai ter que precisar de uma interface de hardware diferente. Essa interface de hardware você utiliza para conectar no computador via USB e aí você vai programar. Geralmente a programação deles é a linguagem de baixo nível, tá? Assembly mesmo, então uma linguagem muito próxima do Assembly. E aí se você for trabalhar com vários tipos de microcontroladores, você tem que saber como trabalhar com cada um. E aí, como você pode ver, né, que tem vários microcontroladores, você não vai conseguir aprender todos, né? Então todo microcontrolador, quando você pegar, você vai ter que aprender aquele microcontrolador ou aquela família de microcontrolador. Então o Arduino, ele entra aqui nesse mundo de aprendizado, de cultura maker, tá? Por quê? Porque ele é barato, simples, né? Simples de programar e ele funciona, tá certo? Você pode fazer bastante coisa com o Arduino. Ele é open source, né? Então, código aberto. O que significa que qualquer um pode montar, modificar, melhorar, personalizar o Arduino partindo do mesmo hardware básico. Então você tem esse hardware aqui, ó.
essa plaquinha do Arduino, ela já tem um microcontrolador Atmel, tá? E ela já tem toda a pinagem aqui, ó, as saídas, entradas, tensões, né? E aí você já conecta no USB aqui, tá? Então, existem vários tipos de Arduino, mas todos têm lá a sua plaquinha já com sua saída para alguma forma de você conectar um cabo USB para programar sempre no mesmo programa, tá? Que é o chamado IDE, Integrated Development Environment, né? O ambiente de desenvolvimento integrado dele, da ideia dele, tá? Ela tem uma linguagem baseada em C, C++, que é muito simples, muito parecido com C, C++, a linguagem de programação do Arduino. Então, qualquer Arduino você vai programar utilizando essa IDE. Você vai baixar ela lá no site, tá? Do Arduino. As partes do Arduino. Então, como você pode ver, nós temos aqui onde é conectado o cabo USB para ir para o computador. Aqui desse lado aqui, ó, nós temos as entradas ou saídas digitais, tá? Então você, no programa você vai dizer se é um pino 1, por exemplo, é uma entrada ou saída digital, se o pino 7 é uma entrada ou saída digital. Nós temos aqui o microcontrolador Atmel, nós temos aqui nessa parte aqui, ó, os pinos de alimentação. Então aqui você vai ter 5 volts, 3,3 volts e o terra. Você pode, por exemplo, tirar esses 5 volts, ligar no protoboard e o terra e fazer uma montagem com LED, com pino do LED, entendeu? Então você vai utilizar esses 5 volts para fazer uma ligação no protoboard, fazer um esqueminha. Esse A0, A1 até A5 aqui são as entradas e saídas analógicas, tá? Então, digitais tem a sua numeração e as analógicas tem um Azinho na frente. Você pode ver que essa nomenclatura ela é bem comum, né? Então lá no CLP a gente tinha lá um negócio bem parecido, né? As analógicas com A, tá? Então aqui é a mesma coisa. Então é sempre seguindo essa regra. Essa parte aqui é a parte de alimentação, onde você chega com a fonte, tá? Então os primeiros Arduinos, você tinha que colocar lá uma fonte de 3,3 ou 5 volts. E aí hoje em dia já tem Arduino que você pode colocar 12. Então ele já tem esse controle aí de tensão, tá certo? Aqui tem um quadro mais específico aqui mostrando cada pecinha aqui do Arduino. Diferente do outro aqui, a gente tem aqui, ó, alguns LEDs aqui, por exemplo, LED de status da comunicação, tá? Então, esse LEDs aqui indica o status da comunicação entre o computador e a placa. Aqui tem o microcontrolador da USB, tá? Microcontrolador da USB. Botãozinho de reset, do microcontrolador. Regulador de tensão de 5 volts. Aqui tem um comparador de tensão. Porta DC, né? Conector USB tipo B, tá? Então, o conector precisa ser um USB tipo B para o tipo A do computador. Já vem no conjunto, quando você compra um Arduino já vem no conjuntinho. Aqui é o microcontrolador. Enfim, se você quiser você pode pesquisar mais sobre isso, mas o interessante é a gente conhecer, para programar, conhecer as entradas e saídas, tá? Então no primeiro momento o interessante é conhecer as entradas e saídas, tá? Analógicas e digitais, e a parte de alimentação, essa pinagem de alimentação aqui. Tá aí um dos motivos pelo qual o Arduino é muito utilizado. Então você pode ver todo esse kit aqui, tem sensor ultrassônico, sensor infravermelho, tem protoboard, LED, enfim, tem RFID aqui, tem uma infinidade de sensores e atuadores aqui, ó, tem um servozinho aqui, ó, sensores e atuadores, e o Arduino, né, tá aqui o Arduino já, tudo isso por R$171, né? Então você pode ver que não é nada tão absurdo de caro, né? Não é um valor tão baixo também, mas é um valor assim que você consegue pagar, certo? E você pode fazer uma infinidade de projetos com esse kit aí. Esse daqui é o kit básico, né? Então tem kit mais caro, lógico, tem kit mais caro, tem kit de R$500 que você vai poder fazer
Nossa, muita coisa mesmo, tem até braço robótico. Mas um kit básico desse já dá para fazer muita coisa. Então esse preço baixo, devido à grande popularização do Arduino, é o que leva hoje ele a ser uma das principais formas, os principais meios utilizados pelos makers, né, pelos amadores, pelos técnicos para estudo, tá certo? Então ele é muito simples. Então é interessante analisar, então por que todo mundo não usa Arduino, usam microcontroladores lá nos eletrodomésticos. Então observe, o Arduino, primeiramente o Arduino é um microcontrolador, né? Só que aí tem uma diferença entre ele e aqueles microcontroladores lá. Aqueles microcontroladores normais, sem essa interface, sem essa IDE de programação em C++, né, que é parecido com C++, o que eles têm de vantagem em cima do Arduino? Primeiro, o consumo deles é menor, processamento, com a capacidade de processamento de muitos deles é bem abaixo, né? Só que aí tem uma coisa, quanto menor a capacidade de processamento, menor o sistema que ele opera, mais difícil de ter erro. Então aqueles controladores, eles vão ser mais confiáveis do que um Arduino. Então você é muito mais confiável você fazer lá um eletrodoméstico já com um microcontrolador embarcado ali, do que utilizar um Arduino, tá? Entretanto, hoje em dia já tem alguns childs para deixar o Arduino bem robusto, bem encaixadinho, bem direitinho, e para você conseguir montar aí alguns equipamentos. Mas a maioria das fábricas, né, optam por utilizar aqueles microcontroladores, né? Primeiro que o código já fica lá mais fechado para eles, então já não tem aquela facilidade de invasão. Hoje em dia vocês sabem que tem a internet das coisas, né, começando a rolar, então a preocupação com segurança também já vai começar a entrar em questão aí, né? Você tem um eletrodoméstico ligado na internet, você tem uma geladeira ligada na internet, e aí se tiver um software mais complexo, baseado em uma linguagem de mais alto nível, é mais fácil para um hacker, por exemplo, invadir seu sistema, né? Num software de baixo nível é muito difícil. Então a maioria daqueles pickers lá é programado com linguagem assembly, está muito baixo nível. Então aí você já tem uma segurança maior. Não é impossível, né, de quebrar, lógico, nada é impossível, mas a característica principal entre eles e o Arduino é essa segurança e confiabilidade, tá? Então a confiabilidade deles é maior. Entretanto, para você que quer aprender, entrar nesse mundo de microcontrolador, de automação, o Arduino é a porta de entrada. Então olha aqui a família do Arduino. Então tudo isso aqui é Arduino. Então você pode ver que tem Arduino aqui para você fazer um controlezinho para controlar um braço robótico, por exemplo. Você tem Arduino para fazer o Arduino normal, né? Você tem o Arduino Mega, que tem algumas portas a mais, né? Tem a chamada GPIO, né? Você tem o Arduino Fio, que é esse pequenininho aqui, né? Então as portas você tem que fazer conexão com solda, então deixando mais robusto ali sua ligação, né, com a placa. Tem o Pro Mini, então ele é muito pequeno, quase do tamanho esses minis aqui, ó, são muito pequenos, tá? Então tamanho de uma moeda, 2 moedas. LilyPad, enfim, tem uma infinidade de Arduino, tá? Todos esses Arduino, todos são programados com a mesma IDE. Então a mesma IDE programa todos os Arduinos. Então essa é a grande sacada do Arduino, tá? Do projeto Arduino. Também temos as Childs. O que são as Childs? São escudos para o Arduino se conectar com a internet. Por exemplo, o Arduino Ethernet Child. Nós temos para ele controlar servomotores, ó. Kit Motor Child R3 está aqui. Nós temos para ele se conectar com Wi-Fi, tá? Internet via Wi-Fi, rede via Wi-Fi, né? Temos childs para Bluetooth, childs para GPS, childs para um LCDzinho colorido, childs para joystick, protochild, que é um protoboard, né, para você montar ali seu Arduino. Enfim, uma infinidade de childs, tá? Isso aqui são só alguns, mas tem muitos outros. Então, temos aí também interfaces, tá? De conexão. Então, por exemplo, você vai sair com a
seu sinal digital lá na saída digital, só que a tensão e corrente é muito baixa, muito baixa. Então o que você pode fazer? Colocar uma régua de relé para acionar uma carga mais alta. Então vocês lembram lá do CLP, no qual nós tínhamos o relé da saída, né? As saídas digitais, você alimentava um lado da saída e o outro saía, né? Então ali era um relé, tá? Então o relé fechava e aí ele fechava o contato. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa, a gente pode colocar uma tensão aqui maior, tá? De um lado do relé, do contato de fechamento do relé, né? E aí a saída, e aí na bobina do relé você vai acionar utilizando o Arduino. Então essa bobina dele é de 5 volts. Então quando a sua saída digital lá do Arduino acionar, vai fechar esse relé, e aí vai conduzir a corrente mais alta, tá? Pode ser tanto através de eletromagnético, né? Eletromecânico aqui o relé, ou pode ser totalmente eletrônico. Então nós temos aqui os chamados relés de estado sólido, né? Relé de estado sólido. E nós temos também aqui, ó, um controle para transformar aí, por exemplo, uma entrada analógica alta, de valor alto, em uma entrada por Arduino de valor baixo. Então vai converter, fazer uma conversão, tá? Então tem esses espelhos também eletrônicos aqui, tá certo? A programação do Arduino. Bom, a programação do Arduino é toda feita através da IDE. Essa IDE é compatível com Windows, com Linux, com Mac. E toda a documentação e software para operação do Arduino encontram-se em www.arduino.cc. Então lá tem tudo, tem exemplos, tem Arduino, vários Arduino se você quiser ir atrás para comprar por lá, tá? Mas você pode encontrar também no Mercado Livre, no AliExpress, no eBay, enfim, qualquer site hoje em dia vende Arduino, tá? Até na farmácia vende Arduino. Então, todos vão ser programados pela IDE. A única diferença é que cada Arduino você vai ter que ir ferramentas e escolher, às vezes tem que baixar o drive, mas é coisa simples. Então, tem um Arduino lá que ele não está no drive, você baixa um drivezinho específico e ele funciona, tá certo? Essa aqui é a tela principal da IDE, e aí nós temos a programação do Arduino, né? Então vamos ver aqui algumas coisas alguns símbolos da tela principal. Nós temos o símbolo de verificar, tá? Nós temos aqui o para carregar. O que esse carregar faz? Ele copia seu código e carrega para a placa Arduino. Quando você clica nele, ele vai enviar o código para a placa. Ele copila primeiro para ver se está tudo ok, e aí ele já envia para a placa Arduino para ela executar. Nós temos aqui o novo, né, para criar um novo sketch. O novo sketch por Arduino, o sketch é o programa, tá? Então toda essa codificação é chamada de sketch. Abrir, se você quer abrir um sketch existente, salvar. E o monitor serial. O que é o monitor serial? O monitor serial é uma aba do IDE, no qual você pode obter dados do Arduino. Então, por exemplo, você pode obter um valor de tensão analógica que está entrando numa porta do Arduino. Você pode fazer uma matriz de leituras de valores das portas do Arduino. Enfim, você tem uma afinidade, você pode fazer um osciloscópio usando o monitor serial com o Arduino. Você pode fazer muitas coisas com o monitor serial também. Quanto à linguagem de programação. Bom, o Arduino se programa em uma linguagem de alto nível semelhante a C e C++, tendo os seguintes componentes para se elaborar o algoritmo: estruturas, variáveis, operadores booleanos de comparação e aritmético, estrutura de controle e funções digitais. Então, o interessante aqui no Arduino é você saber bem o algoritmo, as estruturas básicas, né? O if, o se, não, o if é o se, né? O if, o when, while, que são se, quando, enquanto, o loop, né? Você tem que saber o loop, as funções básicas, tá? Então, você não precisa ser o profissional da programação, você precisa saber as funções básicas. Precisa saber função e, função ou, enfim, as funções básicas, tá? Vamos ver aqui algumas, como é que é a estrutura principal do Arduino. Então, quando você abre o sketch, você pode ver que tem aqui, ó, duas chamadas, né? A chamada da função setup e a chamada da função loop. Então você abre o sketch, no sketch ele já abre assim, tá?
Então, o que acontece? Na função setup, você declara os valores iniciais, tá certo? Ó, a função setup é chamada quando o programa começa a rodar. Você inicia suas variáveis. Então, o que você faz? Você vai iniciar suas variáveis. Você vai dizer, se, por exemplo, se o pino 13 começa desligado, se o pino 1 começa ligado. Você pode declarar alguma variável, dizer que o pino 1 é um botão. Enfim, você pode fazer alguns ajustes. Então, ele começa ali, né? Função setup. Aí depois tem a função loop, tá? Na função loop. Então, é aqui dentro da função setup que você faz o setup, né? Na função loop você escreve o seu código. Então, após criar a função setup, você declara os valores iniciais. A função loop faz exatamente o que seu nome sugere. Entre loop, então vai ficar executando ali o programa que você falou para fazer, tá? As variáveis. Variáveis booleanas. Variáveis booleanas são assim chamadas em homenagem a George Boole. Podem ter até dois valores, verdadeiro ou falso, tá? Então, eu acho que você já deve estar estudando eletrônica digital. Então, você já deve conhecer as variáveis booleanas, né? São basicamente as variáveis que representam o código binário, né? Então, 1 é verdadeiro e 0 é falso. Int é a função inteiro. É o principal tipo de dado para armazenamento numérico. Então, ele é capaz de guardar número de 2 bytes, tá? Então, ele vai guardar número de menos 32.778 a 32.767. Ou seja, ele vai guardar números inteiros dentro dessa faixa, tá? Então, aqui está um exemplo. Como que você declara uma variável inteira? Você coloca int ledpin igual a 13. Int ledpin igual a 13. Então, você já está declarando que o ledpin igual a 13. Char, um tipo de dado que ocupa 1 byte de memória e armazena um valor de um caractere ASCII2. Então, isso aqui é você armazenar caracteres, tá? Então, você pode ver aqui, ó, char mais char igual a A. Então, você criou a variável mais char, você disse que ela é tipo char, e aí você disse qual é o código ASCII2 dela, que é o A, tá? Então, você bota essa aspazinha aí, então é o A. Temos aí operadores lógicos também, tá? Então, esse daqui é o operador I, tá certo? Então, o operador I, como você pode ver aqui, ó, tem uma seguinte função. If digital read 2 igual a 1 e digital read 3 igual a 1, ler 2 interruptores. Então, olha só, o que eu disse aqui? Se no pino 2 tu tem entrada ok, tem tensão no pino 2, tá? Então, tá aqui o pino 2. Pino 2, ó. Se no pino 2 tem tensão ok, e no pino 1 também tem tensão ok, então eu quero que execute um programa. Então tá aí, ó. Tá, a gente vai já ver como é que faz tudo direitinho, mas é isso que ele está dizendo aí. É verdadeira apenas se os dois interruptores estiverem ligados, né? Você sabe que a função ir só é verdadeira quando os dois são verdadeiros. Então, 1 e 1, quando os dois são 1, você tem 1 na saída. A função ou, ela é verdadeira se algum dos operadores for verdadeiro. Ou seja, se a primeira ou a segunda condição for verdadeira, você já vai ter a saída, né? Então a função ou também você já conhece, por isso que é interessante você já conhecer aqui um pouco de eletrônica digital, tá? Então não tem mistério. A função ou é representada com essas duas barras, tá certo? Ó, se x maior que 0, barra y maior que 0, ou seja, se x é maior que 0 ou y é maior que 0, aí tu já tem ali a função sendo executada. Tem aí o operador de negação, tá? Ele vai ser verdadeiro apenas se o operador for falso. Então, if exclamação x executa. O que significa? Se tua exclamação
for 1, se a entrada no X for 1, no pino que representa o X for 1, aí ele vai funcionar, tá? Aí vai funcionar, porque falso é 0 e verdadeiro é 1, tá certo? E não verdadeiro é igual a falso. Operadores aritméticos, tá? São normais, a igualdade é igual, o adição, subtração, multiplicação, divisão e o resto da divisão, tá? Então, o que significa o resto da divisão? Você tem lá 5 por 102. 5 por 102. Qual é o resultado que ele vai retomar? É 1, porque 5 dividido por 2 dá 2, o resto é 1, né? 2 vezes 2, 4, sobra 1 lá, não dá para dividir por número inteiro, né? Então, o resto da divisão é 1, tá? Então, é representado pelo símbolo da porcentagem. A função if, ela é usada juntamente com o operador de comparação. Verifica quando uma condição é satisfeita, como por exemplo um input acima de um determinado valor. O formato para verificação é if. Então, olha só. If alguma variável maior que 50. Ele já tem essa variável declarada, né? Se alguma variável. Se ela for maior que 50, ele vai fazer alguma coisa, tá? E aí alguns símbolos usados aqui no if, ó. If x igual a y. If x não é igual a y. X menor do que y. If x maior do que y. If x menor ou igual a y. If x maior ou igual a y. Então tudo isso aqui você pode utilizar com a função if, com a função while, com a função when, que é quando, né? Então, se, quando e quanto. Temos também aqui a função muito utilizada, que é a função switch, ou a função switch case, né? O que é a função switch? Switch. Em vez de você você pode escrever o if, né? If, execute isso. Aí embaixo você vai botar else if, né? Se não for isso, você executa outra coisa. E aí você vai fazendo uma estrutura if dentro da outra e você pode fazer uma construção de várias etapas, né? Mas a jeito mais fácil de fazer isso é usando a função switch case. Você bota switch, tá? Variável, e aí vai fazer case 1, faça alguma coisa. Case 2, faça outra coisa. Case default, se não tiver nenhum caso, ela dá um resultado, tá? Então você vai botando vários casos. Isso aqui a gente vai ver melhor na prática. A função while fará com que o bloco de código entre chaves se repita contínua e indefinidamente até que a expressão entre parênteses se torne falsa. Algo tem que provocar uma mudança no valor da variável que está sendo verificada. O código vai sempre ficar dando voltas dentro do while. Então, você pode ver aqui no exemplo, var igual a 0. Então, essa é a variável, né? Olha, while var menor do que 200, então vai a variável, tá? Quanto for menor do que 200, tu vai fazer algum código. O que acontece aqui no final? O que significa esse var mais? Var mais significa o seguinte: ele começa com 0, né? E aí ele executa o código, aí aqui ele recebe 0 mais 1. E aí ele é 1. E aí ele volta de novo pra cima. Aí executa o código de novo, depois 1 mais 1 recebe 2. Então ele vai ficar executando esse código até ser 200, enquanto for 199, né? Até ser 199, porque aqui é menor. Então, enquanto ele for menor do que 200, vai ficar executando, ou seja, vai executar 200 vezes, tá? Se você botasse aqui o menor igual, seria 201 vezes, tá certo? Então, esses pequenos detalhes são muito importantes para que no final seu projeto funcione corretamente. A função for, né, que é a função para, é utilizada para repetir um bloco de código delimitado por chaves. Um contador com incremento normalmente é usado para controlar e finalizar o loop. A sentença for é útil para qualquer operação repetitiva e é frequentemente usada com arrays, tá? Arrays são vetores para operar em conjuntos de dados ou pinos. Então aqui tem um exemplo: aumentar o brilho de LED usando o pino PWM. Int PWM pin igual a 13.
Está declarando aqui que o LED tá no pino 13. Então, tu tem essa variável aqui, ó, tá no pino 13, tá certo? Poderia ter declarado aí, por exemplo, com a quadrado define, tá? Que é outra forma de declarar, mas depois a gente vai ver isso aí. Aí chama a função setup, ó. Então não precisa nenhum setup necessário, chama a função loop, ó. Na função loop, quando abre, ele já bota aqui, ó, for, para, int, já declarou esse i aqui, ó, esse número, esse i inteiro, ó, int i igual a 0, 2 pontos, i menor ou igual a 255, ponto e vírgula, na verdade, né, ponto e vírgula, e mais. O que significa isso aqui, ó? Que o i começa no 0. E aí, enquanto o i for menor igual a 255, ou seja, de 0 até 255, ele vai ficar executando o código, tá? Mas aí, quem que dá o comando para ele ir aumentando esse i mais aqui, ó, tá? Então tem que ter essa estrutura. A função for, ela é usada dessa maneira. O que ele vai fazer nessa função? Ele vai ler o PWM, que é essa variável que você declarou, tá certo? E vai ler i, tá? Por que ele vai ler i? Porque ele quer ver se o i é menor ou igual a 255. E aí tem um delayzinho, que é o tanto de leitura, tá? Esse delay aqui é um... O que é esse delay? Ele para o programa durante esse tempo em milissegundos. Então, durante 10 milissegundos ele para o programa, aí ele já viu, né, que o i, por exemplo, começou 0. Ele leu aqui o PWM e deu um valor lá. Aí botou aqui i igual a 0. Aí ele vem para cá, ó, e recebe mais 1. Tá, aí leu i igual a 1. Até i igual a 255, aí ele para. Temos também funções digitais, tá? São orientadas a revisar o estado e a configuração das entradas e saídas digitais. Então a função aqui, ó, pin mode, configura o pino especificado para que se comporte ou como uma entrada, input, ou como uma saída, output. Então olha a sintaxe aqui, ó. Pin mode, pin mode. Pin mode 9, output. O que eu estou dizendo aqui, ó? Que o pino 9 do Arduino é uma saída. Então já estou fazendo isso, posso fazer isso lá no setup, por exemplo. Função digital read. O que ela faz? Ela lê o valor de um pino digital especificado, high ou low. O high é alto e o low baixo, tá? Então high significa que dentro tem entrada ali, ok. Então tem 1, ou seja, tem 5 volts na entrada, por exemplo. O low vai ser sempre 0, tá? Então é baixo, sinal baixo. Digital read pin. Aí tu tem aqui o button state igual a digital read 9. O que significa isso? Que tua variável button state, tá, é igual à leitura do pino 9, ou seja, ela recebe, tua variável button state, ela vai receber a leitura do pino 9, tá certo? Então essa leitura pode ser tanto high como low, que o pino de 1 a 3 eles são pinos digitais, tá? E o próprio nome da função é digital read. Se fosse analógico, você ia utilizar analog read. Já a digital read não vai ler, ela vai escrever. Digital read, ela vai escrever um valor alto ou baixo, tá? No pino digital. Então, digital read 9 high. O que significa isso? Que no pino 9 agora, o teu programa tá escrevendo o valor alto, o valor 1, ou seja, o valor de 5 volts. Ou 3,3, dependendo de como você está trabalhando com o Arduino. Já a função analógica vão ser utilizadas com as portas analógicas, tá? Então você vai ter o analog read, que vai ler um valor analógico. Então aqui, por exemplo, int a, então declarei aqui a função a, tá? Disse que é um número inteiro. Eu estou dizendo que ela vai receber, tá certo? O valor da leitura analógica em A0, ou seja, no pino A0,
ela vai ler qual é o valor que está de tensão, por exemplo, pode estar 1,7 volts, e aí ela vai receber e vai ler esse valor, tá? Só que aí tem uma coisa interessante, ó, que a placa Arduino contém um conversor analógico digital de 10 bits com 6 canais. Com isto, ele pode mapear a voltagem de entrada de 0 a 5 volts para valores inteiros entre 0 e 1023, tá? Então, o que isso significa? Tu recebe 5 volts lá na entrada lá. Qual é o valor que o processador do Arduino vai entender? É 1023. Tu recebe 0 volts na entrada, ele vai entender 0. Então, o nome disso aqui isso aqui é chamado de resolução. A resolução dele é de 1024 unidades, ou 0,0049 volts, 4,9 milivolts por unidade. Então, ele vai ler lá o valor 700, e aí você vai ter que converter esse 700 para volts, né? Você vai saber que só multiplicar por 0,049 e aí você vai ter o resultado dos 700, né? Do valor ali dos 700, tá? Então, por exemplo, A igual a log read a 0, tá certo? Então, o A0 ele lê lá um valor, e aí o processador ele recebe um número de 0 a 1023, porque a resolução dele é 1024. E aí cada unidade dessa equivale a 4,9 milivolts. Já a analog read, ela vai escrever um valor analógico, ou seja, analógico entre aspas, né? Uma onda PWM, tá? Então uma onda PWM em um pino. Então vai poder usar aí para acender um LED, variar o brilho, girar um motor, a velocidade variável, um motor de velocidade variável, né? Que tem controle por PWM, tá? Tipo um servo motor. Você pode fazer utilizando o analog read. Então aqui, ó, analog read 9134, ele vai escrever o 134, tá? Só que esse 134 é um número, né? Então lembre lá da resolução para você saber o que ele vai escrever lá na saída do 9, tá? Então você tem que fazer aquela mesma conta lá para poder. Bom, essa aqui foi a aula básica, tá certo? Nessa aula a gente viu aí o básico, né, de microcontrolador e Arduino. Então, interessante é que eu acredito que para fundamento de automação, interessante é focar em Arduino. Os outros microcontroladores é interessante estudar numa matéria específica chamada microcontroladores, tá? Então, se vocês tiverem essa matéria aí, beleza. No ensino superior, tecnólogo sempre tem. No curso técnico de vocês, eu não sei, alguns cursos técnicos tem, curso de vocês eu não sei me dizer se vocês têm, mas se você entender o Arduino perfeitamente, quando você estiver lá na empresa trabalhando, para você ir para o microcontrolador é fácil, entendeu? Não é difícil, você vai ter que estudar lá o microcontrolador, mas você tem toda a base já do Arduino ali na sua cabeça, então você não vai ter não vai ser como você chegasse lá e não soubesse nem do que se trata, tá? Então você sabe já, você vai saber que você precisa da placa para programar, você precisa saber qual é a linguagem de programação que ele usa e saber. Ali vai se fazer um estudo, deve ter baixar uma portilazinha aí e resolver seu problema ali, tá? Então hoje em dia com a internet está muito simples. Se você entender aqui como é que é o Arduino, tem entradas digitais, entradas analógicas, tem botão de reset, você vai conseguir entender qualquer microcontrolador. Então ficamos por aqui, um forte abraço e bons estudos.